Poxa, Iaco, tô tão confuso. Grande novidade! Não falo do show de hoje. Qual vai ser a moral da história? Boa pergunta, Waco! E para sabermos a resposta, vamos consultar a Roda da Moralidade! Roda da Moralidade! Gire, gire, gire! Diga-nos qual a lição que devemos aprender. Moral número 4. E a moral da história de hoje é... Nunca pergunte como é feito o cachorro-quente. Mas é claro, isso sim faz sentido. Obrigado por esclarecer. O prazer é meu. Ai! Umas semanas atrás, a minha timeline do Twitter estava indignada com um certo tweet de uma pessoa comentando um meme que se passava por censura do governo chinês às fanservices nos animes. E essa pessoa tinha umas escolhas de palavras muito interessantes para elogiar a suposta censura aos peitos de animes. Uma escolha saudável. A hipersexualização de corpos femininos em animes é o resultado do male gaze entre parênteses olhar masculino, que reforça corpos femininos como meros objetos de prazer para os homens. É a principal barreira que impede minorias, principalmente de gênero, de consumirem animes. Na hora eu consegui já perceber várias coisas erradas com esse tweet, várias coisas. A primeira, e é algo que anda me incomodando bastante toda vez que se discute representação feminina em animes, é que por mais que a representação feminina em shonens e seinens seja por vezes altamente questionável, shonens mais do que seinens eu diria, essas discussões parecem ignorar que o Japão tem não só uma, mas pelo menos duas demografias editoriais que são feitas de mulheres para mulheres, com histórias sobre mulheres do ponto de vista de mulheres, que é algo que não podemos dizer que o quadrinho estadunidense nem o quadrinho europeu tem exatamente. O segundo é que o pessoal apontou muito rapidamente que aquilo não era exatamente censura de verdade, aquilo era um meme um tanto mal intencionado em relação ao governo chinês. Vários dos exemplos citados não eram atos de censura digital, eram só variações comuns do character design das personagens de uma temporada para outra, algo que é super comum de acontecer em animações não só no Japão como no Ocidente. Outros foram deliberadamente modificados no Photoshop para empurrar essa narrativa, da China punitivista que censura muitas coisas. O único exemplo daquela lista que de fato era real era o último da personagem do Dragon Maid. Só que assim, por mais que eu particularmente não seja muito fã de animezete, salvo raras exceções que foram provavelmente escritas por mulheres, e por mais que eu critique bastante essas personagens femininas que têm bolas de praia no lugar do peito, eu não acho que tenhamos que comemorar quando um Estado nacional, seja qual for, se coloque no papel de censurar a mídia que seus cidadãos assistem, independente dela qual mídia for. É claro que uma coisa são propagandas obviamente fascistas, ou então algo que é muito comum aqui no Brasil, comediantes racistas de stand-up humilhando pessoas na plateia. Isso é uma coisa. Outra coisa são casos como o de fanservice de animes, que aí fogem totalmente dessa parte de violações diretas de direitos humanos e entram em algo totalmente diferente, que são leis de obscenidade. A maioria das nações possui alguma lei de obscenidade. Aqui no Brasil, o artigo 234 do Código Penal criminaliza fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, com pena de multa ou detenção de 6 meses a 2 anos. Só que aí entra num problema, que é
o que a lei entende por um objeto obsceno? Bom, o site Vademecum Brasil define como coisa cuja configuração contraria o pudor, os costumes, representando imagens lascivas. E, de novo, o que é uma imagem lasciva? Porque, especialmente no que se tange sexualidade, o que uma sociedade entende por moral e por correto e por lascivo e vulgar é algo que é extremamente mutável, que varia com o tempo, com classe social, com gênero. Por exemplo, um homem cis pode sair na rua sem camisa, uma mulher cis ou uma mulher trans ou qualquer pessoa entendida como mulher não pode sair na rua sem camisa, porque um desses é um ato obsceno e o outro não é. E aí? Quem que define o que são essas coisas? E quando se trata de se censurar certas representações na mídia, e aqui eu não estou usando representação no sentido de representatividade, eu estou usando representação no sentido de só mostrar alguma coisa. Quando o Estado resolve censurar certas representações na mídia, eu acho muito importante que, independente de nós gostarmos dessas representações ou não, nós tentemos refletir um pouco sobre por que o Estado tem interesse em fazer isso em primeiro lugar. Porque na maioria das vezes, o interesse que o Estado tem em fazer isso não é o nosso interesse em criticar esse tipo de representação. A maioria das leis de obscenidade, quando elas são invocadas a partir de uma sensibilidade religiosa e moralista por pessoas conservadoras que querem mandar uma certa mensagem a certos grupos sociais muito específicos sobre o lugar deles na sociedade. Então, quando alguém que teoricamente é de esquerda, feminista, lutando pelas pautas LGBT, diz que você censurar digitalmente os peitos de uma personagem de anime é uma escolha saudável, eu sinto um monte de arrepios, porque existem muitas coisas implícitas nesse discurso de que é saudável se censurar representações de sexualidade, independente delas serem de bom gosto ou não. E eu sei que essa não é uma opinião popular. Eu sei que a esquerda em geral e essa esquerda web comunista do Twitter em particular tem uma certa veia autoritária em querer banir e censurar materiais com os quais ela não concorda, independente desse material ser de fato criminoso ou não. E é muito difícil discutir o assunto, porque todo e qualquer material questionável é colocado no mesmo balde de criminoso. Só que eu acho que se você é um artista, ou se você trabalha com arte, ou se você quer se fazer passar por alguém que entende minimamente de arte, você precisa entender a importância de se defender esses materiais de gosto duvidoso, antes de mais nada, antes até de materiais que você gosta, das leis de censura. E para convencer vocês, neste meu humilde vídeo de ensaio, eu trago 2 casos de leis de obscenidade que aconteceram, de certa forma, recentemente, um nos Estados Unidos e outro no Japão. Então, venham comigo nessa jornada, requentar uma treta do Twitter de 3 semanas atrás para aprender um pouco sobre Mike Diana e Beauty Hair. Chegou a hora de novo! De fazer sanduíche de queijo? Dos censores da Fox chorarem? Não, é hora de aprender a lição de hoje. E para descobrir qual é, chamamos a Roda da Moralidade. Roda da Moralidade, gire, gire, gire. Diga qual a lição que devemos aprender. Moral número 1. E a moral da história de hoje é... vote cedo e vote sempre. Tão profundo? Patty queria comprar uma vogal. Roda errada. Desculpe.
Este é Mike e Diana. Mike Diana é um quadrinista independente que nasceu em 1969 em Nova York, mas que cresceu em Largo, na Flórida. E é também na Flórida que, no início da década de 90, ele foi condenado pela lei de obscenidade por produzir os seus gibis. Para entender como chegamos até aqui, é primeiro preciso dar um certo contexto sobre como a indústria dos Estados Unidos de quadrinhos funciona em relação ao conteúdo que é visto como aceitável ou não. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar de um livro de 1964 chamado A Sedução do Inocente, de um psiquiatra chamado Frederick Wertham. Frederick Wertham escreveu em A Sedução do Inocente que as causas da alta delinquência juvenil nos Estados Unidos no período do pós-guerra não eram da falta de perspectiva de uma geração inteira que estava órfã, nem das tensões raciais entre negros e brancos num país segregado. A culpa era dos quadrinhos, com histórias de terror e detetives e que as crianças estavam lendo nas bancas, mesmo que esses quadrinhos não fossem para crianças. A Sedução do Inocente causou uma celeuma tão grande que o Senado dos Estados Unidos estava disposto a debater uma lei que proibisse certos tipos de conteúdos de aparecerem nos quadrinhos. E as editoras de quadrinhos, com medo do que o Estado poderia fazer se ele tivesse o poder de censurar suas publicações, resolveu se autorregular e criaram o Comics Code Authority. O Comics Code Authority, baseado no Hays Code, que era do cinema, era basicamente um código de conduta que ditava tudo o que podia e principalmente o que não podia aparecer nas páginas de um quadrinho. Citando Scott McCloud, a lista de requisitos para que um filme tivesse classificação livre havia dobrado e nenhuma outra classificação era aceitável. Muitos estudiosos dos quadrinhos, inclusive, apontam o CCA como um dos motivos pelo qual o quadrinho nos Estados Unidos não se desenvolveu tanto como poderia, em comparação especialmente à Europa ou ao Japão. Mas, em compensação, enquanto a indústria oficial das bancas tinha esse código super rígido, a partir dos anos 60, quadrinistas independentes começaram a produzir suas próprias publicações, que não seguiam o Comics Code Authority, que não foram feitas para serem vendidas em bancas de jornal para crianças e que falavam de basicamente qualquer coisa, mas especialmente sobre as coisas que eram proibidas. E mesmo a partir dos anos 80, quando o Comics Code Authority foi caindo em desuso, muito embora ele só tenha sido abolido mesmo em 2010, os quadrinhos underground continuaram a terem um apelo muito forte a pessoas da contracultura, pessoas desajustadas, pessoas que não se encaixavam na sociedade. E o quadrinho underground sempre foi um espaço para artistas poderem falar sobre qualquer coisa sem nenhum limite, incluindo do bom senso. É desse contexto de quadrinho underground, sem censura, sem rédeas, sem nada, que o jovem Mike Diana, que tinha cerca de 19 a 20 anos quando começou a produzir seus quadrinhos, criou a zine Boiled Angel. Boiled Angel era um gibi de tiragem limitadíssima que ele xerocava onde dava e saía vendendo e trocando com outros artistas pelo correio. Boiled Angel era uma sátira da cultura e da sociedade suburbana de locais exatamente como Largo, na Flórida, e era extremamente feio, nojento, violento e sexualizado. Se era bom, isso já é muito subjetivo e eu acho que não cabe aqui uma análise sobre a qualidade do quadrinho, até porque Mike Diana era só um moleque de 20 anos. Mas independente da crítica dele ser boa ou ser extremamente rasa e infantil, Mike Diana conseguiu incomodar e muito a comunidade suburbana de Largo, na Flórida, e outras comunidades na Flórida. Ele conseguiu incomodar a Flórida. E como sabemos, nada de bom acontece na Flórida. Em 1991, a polícia encontrou um exemplar
da zine Boiled Angel, dentre os pertences de um suspeito numa série de assassinatos que estavam acontecendo em Gainesville. E por causa dos desenhos altamente violentos de Mike e Diana, que dentre outras coisas incluíam mutilações, e porque os corpos das vítimas desse caso de assassino serial eram mutiladas, a polícia logo enquadrou Mike e Diana como um suspeito. Sim, com base nos seus desenhos. Por causa disso, o FBI baixou na porta da casa de Mike e Diana, e devo frisar, ele era só um moleque de 20 anos que morava com os pais, e pediu uma amostra de DNA, que muito rapidamente o descartou como assassino de Gainesville. Muito embora a polícia tenha prendido o real assassino de Gainesville, eles ainda não estavam satisfeitos em simplesmente deixar Mike e Diana ir embora, porque o tipo de conteúdo, o tipo de material que Mike e Diana desenhava e escrevia era algo que incomodava demais os cidadãos de bem da Flórida, representados pela polícia e pela justiça. É preciso pensar também que são os anos 90, e os anos 90 estavam doidos de pânico satânico e colocando a culpa de todo e qualquer tipo de violência praticada por jovens e não tão jovens assim em mídias perturbadoras. Então, o condado de Pinellas decidiu que não bastava prender o serial killer de Gainesville, eles queriam responsabilizar quem é que tinha, digamos, motivado esse tipo de pensamento criminoso em homens como o assassino de Gainesville. E esse culpado foi Mike e Diana. Sim, a Justiça da Flórida havia decidido que os gibis de tiragem limitada de Mike e Diana eram preocupantes o suficiente para serem culpados por assassinatos seriais e qualquer outro tipo de violência que estivesse acontecendo no estado. E que Mike e Diana precisava servir de exemplo para esses artistas que estavam corrompendo os jovens com seus desenhos extremamente imorais. Então, a polícia fez o que a polícia sempre faz e foi desonesta, armando uma armadilha. Um dos detetives começou a se corresponder com Mike e Diana, fingindo que era um quadrinista independente também, querendo trocar zines. Mike e Diana mandou exemplares do Boiled Angel pelo correio e a polícia prendeu Mike e Diana por violar as leis de obscenidade ao produzir, vender e distribuir material obsceno. Eu espero que até aqui vocês estejam achando tudo isso extremamente absurdo, mas eu lamento informar que isso vai ficar pior. Assim que Mark e Diana foi preso, o Comic Book Legal Defense Fund, que é um fundo legal criado pela indústria dos quadrinhos nos anos 80 exatamente para defender a indústria dos quadrinhos, porque nos anos 80 houve alguns casos de obscenidade, mas que se referiam à importação de gibis europeus adultos. O Comic Book Legal Defense Fund, representado por pessoas como Neil Gaiman e Scott McCloud, imediatamente contratou um advogado para Mike e Diana e começou a chamar um batalhão de testemunhas de defesa entre especialistas e artistas, professores universitários, para tentar mostrar para aquelas pessoas do condado da Flórida que, independente da opinião pessoal dela sobre o desenho de Mike, não, ele não era um criminoso e sim, ele tinha o direito de desenhar o que queria. Mas para aqueles cidadãos de bem, não importava se um professor universitário especialista em quadrinhos estivesse na frente deles, falando sobre toda a história do quadrinho adulto, do quadrinho underground e contextualizando Mike e Diana como artista. Porque a promotoria já havia convencido o júri de duas coisas. Dois argumentos muito importantes para o caso deles. O primeiro, que aqueles quadrinhos violentos e imorais eram frutos de uma personalidade antissocial que eram ou de um futuro assassino ou que só poderiam ser apreciadas por assassinos. E a segunda, que talvez seja a mais insidiosa, é que, independente de artistas do meio tentarem lhe falar que existem quadrinhos para adultos, nós, os cidadãos de bem, os cidadãos comuns, cristãos,
que pagam seus impostos. Nós sabemos que gibi é coisa de criança. E se gibi é coisa de criança, então é totalmente inaceitável que representações tão anti-infância como as de Boiled Angel existam. Nós temos que proteger nossas crianças desses gibis que usam esse suporte necessariamente infantil, que é o quadrinho para passar mensagens contra a sociedade, a família e a tradição. E foi assim que Mike Diana, com seus míseros 23 anos por aí, foi condenado pelo condado de Pinellas pelo crime de obscenidade. Ele foi condenado a 3 anos de liberdade condicional, uma multa de $3.000, o que nos anos 90 era bastante coisa, 1.248 horas de serviço comunitário, que ele escolheu fazer em ONGs que tratavam pacientes soropositivos, uma avaliação psiquiátrica e curso de ética jornalista que ele deveria pagar, além do fato de que ele deveria ficar longe de menores de idade, o que quer dizer que ele teria que se mudar para bem longe de qualquer escola ou parque comunitário. E o ponto que eu acho mais importante de todos, Mike Diana teria que se submeter a revistas constantes da polícia em sua casa. Ele teria que aceitar que a polícia aparecesse em sua casa a qualquer momento do dia para verificar se ele estava desenhando qualquer coisa, mesmo que fosse para ele mesmo. Porque se ele desenhasse qualquer coisa, mesmo que fosse para ele mesmo, isso era uma violação da liberdade condicional e ele iria direto para a cadeia. É de se esperar que fora da Flórida as opiniões acerca do caso foram extremamente chocadas e negativas. Nos anos 80, os casos de obscenidade contra quadrinhos foram sobre lojas ou editoras especializadas querendo importar quadrinhos europeus, muitas vezes eróticos, e que a lei não entendia e não queria entender. Mas Mike Diana foi o primeiro quadrinista a ser condenado por seu quadrinho e proibido de fazer seu quadrinho e qualquer outra coisa. Um dos motivos pelo qual é muito difícil de se discutir o caso do Mike Diana é exatamente pelo tipo de quadrinho que ele fazia. Porque a não ser que você, assim como eu, entenda alguma coisa de quadrinhos e conheça quadrinhos independentes, quadrinhos underground, quadrinhos europeus, toda e qualquer coisa que não seja gibi de hominho de colã, a maioria das pessoas, sim, se incomoda com os desenhos de Mike Diana e, pelo menos em locais totalmente insalubres como o Reddit, muitas pessoas discordam da condenação, mas acham que sim, só uma pessoa extremamente perturbada seria capaz de fazer alguma coisa assim. E eu acho que isso começa uma discussão extremamente espinhosa e que muitas pessoas não estão prontas para ter, que é: você pode discutir a qualidade desses trabalhos. Você deve discutir a qualidade e a mensagem desses trabalhos. Você discutir se isso é arte ou não e se isso merece um espaço na nossa sociedade, aí já é outra história, porque isso é uma medida extremamente subjetiva. E, em geral, as pessoas, mesmo pessoas bem intencionadas, mesmo pessoas no nosso espectro político, tendem a ter essa ideia de que a medida do que é arte e o que não é essa escala totalmente objetiva e clara. Mas não é assim que funciona. O que é arte e o que não é, não só varia de sociedade para sociedade, de era para era, como é informado pelos seus conhecimentos prévios sobre história da arte, sobre cultura e sobre a sua noção do que a arte tem que ser. E para pessoas comuns, para os cidadãos de bem que condenaram Mike Diana, que provavelmente hoje condenariam Mike Diana e outras pessoas fazendo arte similar, o que é arte tem que ser uma coisa muito específica, bonita, edificante, que só traz sensações boas, cristã, socialmente aceitável. Independente de você ter ido no Google e ficado horrorizado com os desenhos da Boiled Angel, eu espero que pelo menos todos nós aqui possamos concordar que
um Estado se achar no direito de invadir a casa de um jovem e prendê-lo se ele estivesse desenhando, ainda que fosse só para ele mesmo, é algo totalmente absurdo e quase distópico. É basicamente a violação de direitos humanos, do direito à livre expressão de uma pessoa que, na prática, não cometeu nenhum crime, apenas estava desenhando. E se você ficou indignado com esse caso, então aguente firme, que tem aqui mais um caso para você ficar ainda mais indignado. Waco, Dodge, esperem. Por quê? Chegou a hora de novo. Ah, não, a roda da moralidade. Infelizmente, sim. É hora de aprender a moral da história de hoje. Não! Ah, que é? A roda da moralidade acrescenta um valor monótono educacional para o que então seria um programa quase inteiramente divertido. Mas as morais não fazem sentido. É totalmente louco! Quem inventou essa ideia estúpida da roda da moralidade afinal? Os executivos da emissora infantil da Fox. Ah, foram eles! Que grande ideia! É, adoro a roda da moralidade! Bom, a história do Japão com a censura é muito longa e muito complexa. O Japão tem um longo histórico de se censurar dissidentes políticos, desde o shogunato até a época do Império. Embora o artigo 21 da Constituição garanta a liberdade de expressão para os cidadãos japoneses, a mesma Constituição também tem o artigo 175, que estipula que uma pessoa que distribua, venda ou exibe em público um documento, desenho ou outro objeto obsceno deve ser punida com prisão por não mais que 2 anos, uma multa de não mais que 2,5 milhões de ienes e por aí vai. Porém, talvez você já tenha ouvido falar que um dos problemas da Constituição do Japão é que ela é extremamente vaga, e isso quer dizer que os juristas usam as leis como eles bem entendem. Então, muito embora a Constituição não defina o que é um objeto obsceno, por causa de um julgamento de 1954 a respeito de uma tradução do Amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, os juristas japoneses chegaram mais ou menos ao acordo de que um objeto obsceno é uma obra que estimula ou excita desejo sexual, ofende o bom senso de modéstia ou vergonha e viola os conceitos corretos de moralidade sexual. Na visão dos juristas japoneses, qualquer obra que excite ou estimule desejo sexual já é obscena e já pode se enquadrar na lei de obscenidade. Se você já se perguntou por que hentais e outros quadrinhos para adultos são censurados, eis o porquê. A questão da censura no mangá adulto é semelhante ao Comics Code Authority, um ato de autorregulação por parte da indústria dos mangás, que não quer ter problemas com a lei. Nos anos 90, depois de um certo crime que aconteceu, cometido por um rapaz ligado ao meio dos doujinshis, e um aumento da delinquência juvenil, a mídia japonesa começou a criar uma celeuma em cima de animes e mangás vistos como violentos, inapropriados e prejudiciais ao desenvolvimento dos jovens. Então, as editoras de mangás hentai começaram a aplicar certas medidas com suas publicações para evitar dores de cabeça com a justiça japonesa. Os mangás vinham agora lacrados, com um aviso imenso de que era conteúdo para adultos, ficavam numa estante sinalizada como conteúdo adulto e ficavam no topo da estante para que nenhuma criança pudesse alcançar. Isso não impediu que, em agosto de 2002, pai anônimo de família em Tóquio encontrasse no quarto de seu filho
uma edição da Hime Dorobou Best Collection, uma revista hentai da editora Shogunkan. Ele folheou o conteúdo daquela revista, ficou totalmente indignado e mandou uma carta para o seu representante na Dieta Nacional Japonesa, pedindo a censura imediata daquele tipo de material. E aqui eu acho que cabe um parênteses, porque existe uma certa lenda urbana que começou no próprio Japão e que foi sendo replicada por jornalistas aqui no Ocidente, de que seria muito fácil para crianças terem acesso a mangás para adultos e que isso era um problema endêmico no Japão. Isso não é verdade. Como já foi dito, mangás com classificação para maiores de 18 anos são deliberadamente colocados como sendo mais difíceis de se obter em livrarias especializadas. Uma criança em condições normais não consegue comprar um mangá hentai. Então, qualquer pessoa normal teria concluído que este adolescente misterioso que tinha uma revista hentai no seu quarto ou roubou a revista, ou tem algum colega que roubou a revista, seja da banca, seja de algum irmão mais velho ou outro parente que tenha comprado ela legalmente. Só que não foi isso que aconteceu. E, querendo isentar o filho de qualquer culpa e querendo evitar qualquer conversa constrangedora sobre sexualidade, esse pai de família de Tóquio coloca na sua carta para seu representante legislativo que, se fosse uma revista voltada para adultos, eu entenderia. Porém, a capa desse livro é feita igual à capa de uma revista infantil, geralmente lida por crianças e que é colocada de modo que jovens podem facilmente comprá-las em lojas. É evidente que adolescentes são o público-alvo. Isso é extremamente maligno e ardiloso. Sim, uma revista com uma personagem seminua na capa, com um aviso bem grande para maiores de 18, que é vendida lacrada numa estante escrita para maiores de 18 e que fica no topo das outras estantes, é na verdade para crianças, porque esses editores estão tentando corromper menores de idade. Mona, você é maluca? De novo, é aquele argumento que a promotoria da Flórida colocou contra Mike e Diana, que não importa que especialistas estejam te falando que o mangá adulto exista, que o quadrinho adulto exista. Nós, pessoas normais, sabemos que gibi é coisa de criança. Então, qualquer gibi é para criança e se existe um conteúdo inapropriado para crianças naquele gibi, ele deve ser proibido. Então, a Polícia Metropolitana de Tóquio realizou uma busca acerca daquele material, daquela editora, e, para não processar 9 artistas daquela antologia, decidiram escolher o artista que eles acharam mais ofensivo de todos. Um mangaka pelo pseudônimo de Beauty Hair. Eles foram atrás, inclusive, de uma antologia só do Beauty Hair, chamada Mishitsu, para poder condená-lo por obscenidade. E então, em outubro de 2002, a polícia prende Beauty Hair, junto com o fundador da Shogunkan, Kishi Monitori, e o editor-chefe da revista Hime Dorobou, Koichi Takada. Beauty Hair e Koichi Takada estavam dispostos a se declarar culpados para evitar a prisão, mas Kishi Monitori quis levar o caso a julgamento. Embora a promotoria não tenha investido na tese do primeiro cidadão anônimo de Tóquio indignado e não quis colocar que um quadrinho obviamente para adultos no fundo era para crianças, eles resolveram investir na tese de que aquilo não era arte e, portanto, não era defendido pela Constituição e poderia ser barrado de publicação. Mishitsu não tinha nenhum valor cultural para a sociedade japonesa, não tinha nenhuma mensagem moral e edificante e, por isso, não merecia ser defendido pelas leis de liberdade de expressão. O que foi uma estratégia muito ardilosa da promotoria, porque tanto o fundador da editora quanto o mangaka não desmentiram que a função de um mangá hentai é ser estimulante para seu leitor. Vamos lembrar que o judiciário japonês entende que materiais que foram feitos somente para excitação sexual são obscenos.
Não só isso, mas a promotoria estava disposta a colocar que mangás são arte, que nós sabemos que existem mangás para adulto sérios e com alta qualidade artística, mas que isso daqui não é um deles. Mas que, muito embora esses mangás altamente artísticos existissem, a mídia do mangá em geral, como já visto, né, em certos incidentes dos anos 90, apelava para um tipo de adulto extremamente infantilizado, com baixa capacidade intelectual e, portanto, facilmente influenciável pelas coisas que lia nas páginas de mangá. E é aí que os conservadores te pegam. É exatamente nesse argumento tão tentador de que ficção afeta diretamente a realidade. Veja, muito embora Mishitsu tenha sido banido pela lei japonesa, ele é facilmente encontrado traduzido na internet por meios alternativos. E digamos que ele é certamente um dos hentais já feitos. Para a polícia japonesa, o maior problema era que a autocensura de Mishitsu não era o suficiente e que os personagens eram desenhados de forma realista demais. Foi exatamente por isso que eles destacaram logo Beauty Hair e não outros artistas daquela antologia para ser condenado. Só que, perante a corte japonesa, o que a promotoria colocou era que 2 histórias em particular daquela coletânea, que representavam violência contra a mulher, eram altamente prejudiciais à sociedade e poderiam incentivar crimes contra mulheres reais. Na minha concepção de alguém que não gosta e não lê hentai, Mishitsu é um hentai. Ele é igual a quase todos os hentais que existem. E essas 2 histórias em particular, que a promotoria disse que eram altamente violentas contra as mulheres e prejudiciais, sim, me incomodaram bastante. Só que entre você representar, de novo, não no sentido de representatividade, no sentido de somente mostrar alguma coisa, entre você representar atos de violência em um mangá e esses atos de violência serem capazes de levar uma pessoa a cometer violência, isso é um salto na lógica muito grande. E é preciso lembrar que quem começou pela primeira vez o argumento de que pornografia estaria diretamente ligado a crimes contra mulheres foram feministas radicais e conservadores dos Estados Unidos. A vasta maioria das pesquisas que colocam pornografia como sendo algo necessariamente daninho às pessoas e que investem nessa tese da endemia de vício em pornografia são pesquisas oriundas de universidades cristãs dos Estados Unidos. A academia, que não é cristã, não chegou a nenhum consenso sobre o efeito da pornografia no cérebro das pessoas. Mas mais do que isso, é profundamente asqueroso a forma como conservadores se colocam defendendo mulheres e crianças para poderem praticar atos de censura. Porque nós sabemos que eles não se importam com mulheres e crianças de verdade, eles se importam com mulheres e crianças hipotéticas. A maioria dos conservadores que quer levantar a bola sobre violência contra a mulher quando lhe convém é extremamente antifeminista. Naquele momento dos anos 2000, quando Mishitsu foi condenado a ser banido pela lei de obscenidade, os conservadores não estavam preocupados com as mulheres japonesas, eles estavam preocupados com a opinião internacional sobre o Japão, já que foi exatamente a época em que teve o grande boom dos animes e dos mangás nos Estados Unidos, e eles estavam profundamente preocupados que os estrangeiros vissem aqueles hentais todos e julgassem o Japão por causa disso. Quase todos os casos de obscenidade na lei japonesa têm a ver com os conservadores japoneses terem medo da opinião pública internacional em relação às obras que estão sendo julgadas. Foi exatamente por isso que todos os envolvidos com o mangá Mishitsu foram condenados a pagar uma pena de 1,5 milhão de ienes. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que nosso querido Nobuhiro Watsuki, autor do Rurouni Kenshin, quando em 2017 foi pego com uma quantidade tão absurda de pornografia infantil em seu computador que a polícia chegou até ele por achar que ele estava produzindo material, ele não
só não foi preso como foi condenado a uma multa de somente 200 mil ienes. E em menos de 3 meses ele estava publicando seu mangá novamente. E o caso do Atsuki, caso as pessoas não entendam, não era sobre mangás, era sobre material de exploração de menores, extremamente real, mas que para a lei japonesa é menos pior do que o mangá obsceno. Epa, Waku Dot, esperem! Por quê? Chegou a hora de novo! Ah, não a roda da moralidade. Infelizmente, sim, é hora de aprender a moral da história de hoje. Não, não! Parem com isso! A roda da moralidade acrescenta um valor chato educacional ao que seria então um programa quase que puramente divertido. Mas a moral não faz sentido. É tudo maluquice! Quem inventou essa ideia estúpida da roda da moralidade? Os produtores de TV para crianças. Foram eles. Que grande ideia. Ah, é? Eu adoro a roda da moralidade! Eu acho, pessoalmente, que o maior desafio que nós temos quando debatemos sobre obscenidade e censura é exatamente que muitas vezes as obras sendo perseguidas são materiais de gosto duvidoso e que podem nos ofender de alguma forma. Então, quando o discurso de um jurista conservador tenta apelar às nossas sensibilidades sobre o fato daquele material ser ofensivo, é muito tentador cair nesse papo e apoiar a censura de coisas que não gostamos. Mas é nessas horas que a gente precisa dar um passo para trás e ver se aquela obra é algum tipo de propaganda que viola algum direito ou se sim, no fim do dia, ela só é de mau gosto, que no caso não é o nosso gosto. Nessas horas é preciso entender que nem todas as obras são criadas iguais, nem são divulgadas de forma igual, e que um comediante de stand-up humilhar uma pessoa com deficiência na sua plateia, ou uma rede de TV aberta que tem milhões e milhões de telespectadores todos os dias, sintonizados em seus canais. Colocar uma novela onde personagens negros são escritos de acordo com estereótipos profundamente racistas, isso é uma coisa. Um quadrinista usar as páginas de seus quadrinhos, que tem uma tiragem limitada e que vão ser lidos por um público adulto muito específico para escrever coisas que não foram feitas para nós, é outra coisa. E aí entra numa discussão sem fim de que, no fim do dia, personagens fictícios são só linhas no papel ou pixels em uma tela. Eles não devem e nem podem ter os mesmos direitos que pessoas reais, incluindo as pessoas que os fizeram. Mas eu já dou essa discussão como perdida. Exatamente porque a diferença entre representação e representatividade foi totalmente perdida, foi totalmente achatada no horizonte da mídia neoliberal. E isso faz com que o público que se acha entendedor de mídia pense que todas as obras têm o mesmo peso na hora de retratar certos temas e que todas elas podem ser medidas pela mesma régua, mesmo que elas não possam. Então, já que o argumento de que a ficção afeta necessariamente a realidade é algo que jamais conseguiremos superar, eu quero pelo menos apelar para o fato de que, quando conservadores estão invocando crianças hipotéticas ou mulheres hipotéticas, eles não estão fazendo isso porque eles se importam com crianças reais ou mulheres reais. Eles fazem isso porque sabem que ninguém quer que nada aconteça com crianças reais ou mulheres reais. Mas eles não estão defendendo os nossos interesses. A mesma lei de obscenidade japonesa que condenou Mishitsu em 2002, alegando que aquele mangá promovia a violência contra a mulher,
em 2014, condenou uma artista feminista chamada Megumi Igarashi, que fez um caiaque projetado a partir de um scan 3D da sua própria vagina. Todos os trabalhos da Megumi Igarashi são sobre vaginas, porque é um órgão altamente tabu na sociedade japonesa, e eu diria que na sociedade brasileira também. Então, a mesma lei que condenou um hentai, alegando que ele era misógino, condenou uma artista feminista por querer falar sobre o seu próprio corpo. Muito provavelmente foram as mesmas pessoas, se não o mesmo tipo de pessoa que condenaram os dois. Muito embora o Japão tente se autorregular para evitar problemas com as autoridades, eles nunca passaram por nada parecido com o Comics Code Authority. Nem mesmo a autorregulação dos mangás hentai chega perto disso. E, por causa disso, não só a indústria do mangá no Japão conseguiu prosperar de uma forma tão vasta, com tantas demografias, com tantas temáticas e tantas revistas e um espaço para todo e qualquer tipo de história, como mangakas no geral, independente do espectro político, têm uma noção muito profunda sobre a importância da liberdade de expressão. O que quer dizer que toda vez que algum político no Japão propõe alguma lei para restringir mangás, você vai ver que quadrinistas muito diferentes vão se unir para combater essa lei. Porque os mangakas, exatamente porque a censura japonesa está altamente ligada à censura de dissidência política, eles têm uma noção muito forte sobre a importância de se defender a liberdade. Se você tem a minha idade, ou é um pouquinho mais velho, talvez você se lembre de 2010 e a famigerada Lei 156. A região metropolitana de Tóquio tem, desde os anos 60, um negócio que se chama a Portaria da Região Metropolitana de Tóquio relativa ao desenvolvimento saudável da juventude, que é basicamente uma portaria que restringe o tipo de material que menores de 18 anos podem ter acesso. Em 2010, alguns políticos conservadores japoneses tentaram propor uma revisão nessa portaria para que não só se restringisse os materiais que menores podem ter acesso, mas que também se restringisse a forma que personagens que podem ser interpretados como menores de idade podem ser retratados em mangás. O termo específico que essa revisão usou e que foi altamente zoado pelos artistas foi a representação da juventude não existente. Talvez você se lembre que os mangakas fizeram um escândalo gigantesco sobre como isso poderia destruir a indústria dos mangás e ficaram fazendo uma pressão muito forte na mídia para barrar a Lei 156. Por causa disso, pessoas como o Ken Akamatsu, que ajudaram a liderar essa campanha, ficaram até meio mal vistas aqui no Ocidente, porque da forma como os políticos que defendiam a Lei 156 colocavam ela na mídia, ela iria restringir um tipo de publicação muito específico. Aquele tipo de publicação que a maioria de nós não gosta, que não gostamos de lembrar que existe e que não queremos que ninguém que não é do meio otaku saiba que existe. Só que existe uma pegadinha aí, porque a portaria para o desenvolvimento saudável de jovens restringe o material que pode ser vendido para menores de idade. Então, mangás com conteúdo adulto, e aquele tipo de mangá é um mangá com conteúdo adulto, já não estava sendo vendido para jovens. Logo, a tal representação da juventude inexistente nos mangás mainstream era algo que preocupava muito os artistas, porque o que poderia ser definido como uma representação danosa, de novo, é algo que parece objetivo, mas não é. Esse mangá é um pouco posterior, mas o meu mangá favorito do Inyo Asano é Umibe no Onanuko. Ele é basicamente um mangá
sobre como você não tem maturidade emocional nenhuma na adolescência e isso faz com que você não só se magoe, como magoe outras pessoas. E ele também é um mangá com um conteúdo sexual muito forte, porque toda a premissa dele gira em volta de uma menina e um menino que têm uma amizade com benefícios, enquanto ambos estão tentando se convencer de que eles não estão apaixonados. O Mibe no Nanuko é um mangá danoso porque ele tem representações de sexo explícito entre menores de idade? Muitas pessoas que não gostam do Inyo Asano provavelmente vão dizer que sim. E sim, eu já vi muitos comentários na internet de pessoas que se sentiram profundamente incomodadas com o Mibe no Nanuko. Só que, ao mesmo tempo, Inyo Asano é um mangaka consagrado, premiado não só no Japão como no exterior. E não só isso, mas diversos mangás shoujo têm representações de cenas de sexo entre as protagonistas e seus interesses amorosos. E, na vasta maioria das vezes, esses personagens são menores de idade e, diferente dos mangás do Inyo Asano, as leitoras também são menores de idade. Isso quer dizer que uma boa porcentagem de mangás shoujo são danosos para a juventude? Novamente, isso entra naquela armadilha sobre você achar que o que define o valor artístico de uma obra é uma noção totalmente objetiva, quando ela não é. Porque, para nós, os leitores e apreciadores dessas obras, é claro que elas têm um valor artístico muito forte, um valor poético muito forte, diferente daquele outro tipo de mangá. Mas, de novo, essa escala é 100% subjetiva. E você pode achar que é algo óbvio e que um agente da lei olharia para o seu mangá favorito e seria capaz de julgar, assim como você, o valor claro daquela obra enquanto obra de arte. Mas você não sabe disso. Você não sabe se eles têm a mesma noção de arte que você tem. Um dos maiores defensores da Lei 156 era o político japonês Shintaro Ishihara, ex-governador de Tóquio. E, na sua defesa da Lei 156, ele falou na TV, e eu cito: "A Lei 156 não é só sobre crianças. Nós temos homossexuais casualmente aparecendo até na televisão. O Japão se tornou selvagem demais." Então, muito embora os políticos japoneses estivessem escolhendo calcinha de lolly a dedo para mostrar na TV para poder promover a lei, qualquer leitura um pouquinho mais minuciosa do tipo de pessoa que a estava defendendo seria capaz de observar que não era isso mesmo que eles queriam restringir. Eventualmente, a proposta foi reescrita, eles tiraram a parte da juventude resistente e colocaram especificamente que a restrição deveria ser aplicada para títulos que glorificam atos que são ilegais na vida real, e a revisão foi aprovada. E, bom, a indústria dos mangás não foi destruída e nem os próprios mangás shonen, que pessoas como Ken Akamatsu estavam tão preocupados, não foram afetados. Durante os primeiros anos, a polícia até restringiu alguns materiais voltados para o público masculino, mas que, de novo, já eram materiais para adultos, então as crianças não teriam acesso a eles. Mas, ao longo dos anos, muitos conselhos de pais e mestres tentaram utilizar a Lei 156 para restringir o fanservice em obras que saem em revistas shonen. E nenhum jurista até hoje aceitou que se restringissem esses materiais sob a Lei 156. O que não quer dizer que ela não é aplicada. E, na verdade, se você pesquisar quais são os títulos restringidos pela Lei 156, você verá que a vasta maioria desses títulos, se não todos eles, são mangás BL. A escolha saudável do governo da região metropolitana de Tóquio, que quer ter controle sobre o desenvolvimento saudável dos jovens, considera que mangás BL não são saudáveis aos jovens. E eu sei que tem muita gente que odeia mangá BL. Eu estou na internet desde que eu tenho 11 anos de idade e eu observei em tempo real o discurso mudar de yaoi é nojento porque gays são nojentos
para BL é nojento, porque são mulheres que escrevem BL e elas não têm permissão de fazer isso, então BL é nojento. Mas, independente das suas posições pessoais sobre BL, o governo japonês não está censurando BL porque ele está preocupado com supostas mulheres hétero fetichizando homens gays. Ele está preocupado que adolescentes descubram que eles não precisam seguir uma vida heteronormativa. Da mesma forma, por mais que aquele meme que suscitou o tweet, que deu origem a toda essa discussão, fosse feito para, de certa forma, manchar a reputação do governo chinês, uma coisa que nós sabemos que é verdade é que sim, o governo chinês controla representações de pessoas LGBT na mídia. E, diferente do que muitos fãs de Damen acham, não, eles não fazem isso porque mulheres não podem ter o direito de escrever cenas de sexo entre homens. Exatamente por isso que eu não acho que quando o governo chinês censure peitos de anime, que eles também façam isso por respeito às mulheres. Oi, Iago, eu tô meio confuso. É uma grande novidade. Não, eu tô falando do show de hoje. Qual era, afinal, a moral da história? Boa pergunta, Waco. E para saber a resposta, vamos consultar a Roda da Moralidade. Roda da Moralidade, gire. Diga a lição que devemos aprender. Moral número 2. E a moral da história de hoje é... não cuspa em público. É isso, agora sim, tudo faz sentido. Obrigado por esclarecer. Foi um prazer. Existem muitas e muitas obras de arte neste mundo, ofensivas, ruins e altamente criticáveis. E, às vezes, quando nos vemos frente a esse tipo de obra, nós temos essa espécie de ditadorzinho autoritário que aflora e quer banir esse conteúdo da existência. E que não só quer banir esse conteúdo da existência, como também quer punir os seus criadores por ousarem fazer algo tão ofensivo. Nós, enquanto público, estamos sempre no nosso direito de não dar dinheiro a esses criadores, de não ir em eventos, de criticar, de cobrar posicionamentos. E isso é uma coisa. Outra coisa é quando o Estado usa do seu poder para dizer a um artista o que ele tem direito ou não de fazer sob penas da lei. De novo, existem casos de obras que são deliberadamente propaganda de extrema-direita e de grandes veículos de comunicação usando seu poder para passar mensagens prejudiciais. E isso é uma coisa. Mas, na maioria das vezes, quando falamos de leis de obscenidade e condenações de censura, é sobre representantes de uma sociedade conservadora tolhindo a liberdade de expressão de artistas que ofenderam a sua moral religiosa. Mesmo se você acha que um certo Estado está do seu lado, é ainda preciso ter muito cuidado em defender que ele tem o direito de censurar obras de arte, porque a definição da arte é extremamente subjetiva e legisladores são seres humanos. E você pode achar que eles têm a mesma opinião que você e estão do seu lado, mas você não pode ter essa certeza. E é por isso que na hora H são exatamente as obras que você não gosta que merecem ser defendidas. Porque quando eles chegarem nas obras que você gosta, vai ser tarde demais. Obrigada por assistirem. Bom, essa foi difícil. Eu confesso que eu estou com um tanto de medo de botar esse vídeo na internet, porque eu não quero que as pessoas achem que eu tô dando uma de Monark falando que pode ter partido nazista, e eu espero ter deixado isso bem claro ao longo desses vários e vários minutos do vídeo. Eu uso o bloco no Twitter de uma forma muito deliberada. Toda vez que eu vejo alguma coisa que me irrita, que eu acho burrice. Então,
Eu bloqueei a pessoa que escreveu aquele tweet que gerou a discussão quando eu li o tweet. Mas, se por um acaso essa pessoa assistir esse vídeo e quiser ter uma discussão entre adultos, eu estou disposta a desbloquear a pessoa e discutir como adultos. Beleza? Eu queria ter feito um vídeo sobre o Sweet Pool e eu já queria falar sobre o caso do Mike e Diana e do Beauty Hair faz um tempo, mas eu tinha planejado que primeiro eu faria um vídeo sobre a visual novel Sweet Pool, depois eu faria um outro vídeo sobre um filme que eu gosto e uma música relacionada a ele, e aí depois o vídeo sobre a censura. Só que eu não joguei Sweet Pool de novo, e aconteceu todas essas coisas no Twitter, e eu achei que era importante usar a oportunidade para falar sobre isso, mesmo que eu sempre demore quase um mês para fazer o vídeo, porque eu fico lendo as coisas. Então, eventualmente um vídeo sobre Sweet Pool, mas o próximo vídeo, quando eu tiver tempo de fazer, muito provavelmente será sobre o filme Cléo da 5 a 7 da Agnes Varda e a música Poupée de Cire, Poupée du Son da France Gall. As mensagens de sempre, né? Curtam, comentam, se inscrevam, compartilhem com alguém que você acha que vai gostar. Leiam a minha webcomic, que está aqui embaixo o link. Aqui embaixo também tem todas as referências bibliográficas que eu li para fazer esse vídeo, caso você queira se inteirar mais sobre o assunto. Eu recomendo demais que quem sabe inglês assista o vídeo da Hazel sobre o anime Eiken, que toca bastante sobre o assunto da Lei 156. E eu acho que é isso. Beijos e se cuidem. Tchau, tchau.